Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Programa Conversas, entrevista desta vez dedicada às autárquicas no município de Aveiro. Ontem cá tivemos também um dos candidatos, esta é a segunda entrevista da semana, desta vez com João Pinto, candidato do PCTP-MRPP, e falávamos há pouco de uma candidatura que normalmente este partido tem por hábito assinalar com uma presença muito regular. Desta vez volta a apresentar-se a eleições. João Pinto é um rosto, digamos, menos habitual nesta luta autárquica e assume agora a candidatura depois de uma experiência também na lista às legislativas. Esta entrada no mundo das autárquicas, isto tem a ver com maior disponibilidade do momento, maior atenção aos temas locais? Não, o problema é que há uma decisão do partido de considerar não fundamental a participação nestas eleições autárquicas em particular, por considerar que os objetivos do partido atuais são de outra natureza que não local, portanto, de participação nestas eleições. Mas só excepcionalmente se vai participar. Assim, participamos em Aveiro e participamos em Loures. São só dois concelhos onde estamos. Porquê Aveiro? O que é que distingue Aveiro? Pronto, era aí que eu queria chegar. Aqui, porquê Aveiro? Porque os objetivos centrais do partido, neste momento, são os de reestruturar a sua organização, o partido por dentro. E, nessa medida, não sendo um objetivo estratégico a apresentação de candidatura às eleições autárquicas, se essa participação ajudar nos objetivos estratégicos de momento, então participa-se. E é o caso que tem um interesse local tem. Nesse sentido tem. Integrar-se nos objetivos estratégicos do partido. Que base de militância é que tem o PCTP-MRPP em Aveiro nesta altura, nesta região? Tem a sua estrutura montada, tem um comitê distrital, um comitê local, que continua ativo, um comitê local e faz a sua atividade ainda de uma forma muito limitada, mas vai progressivamente tomando posição sobre os principais assuntos, nomeadamente a nível fabril das reivindicações operárias, sendo que a candidatura é essencialmente uma candidatura operária. O conjunto, a grande maioria dos candidatos são operários da indústria e é nessa qualidade que estamos presentes. Aliás, o que se tem verificado sistematicamente é a ausência do voto operário. Os operários deixaram de votar. A grande parte da classe operária não vota hoje em dia. Porquê? Desacreditou completamente da solução eleitoral. Isso tanto se passa. E se nós virmos a diminuição progressiva do número de votantes, é uma dor do sistema, não é? Atualmente, qual é a previsão de votantes nestas eleições? 50%? 60%? Quantas pessoas é que vão votar? Não é? Quantos eleitores é que vão votar? Cada vez menos. E isso é um problema do sistema e que nós apontamos como sendo um problema, não é? Ninguém acredita, ou cada vez menos pessoas acreditam numa solução desta natureza de escolha por 4 anos de representantes que vão, passadas as eleições, deixar de colocar como objetivo aquilo que inicialmente tinham proposto como tal. E o que é possível levar a uma eleição autárquica, então, nessa visão sobre o operariado, sobre a indústria, sobre... O PCP tem um pouco também, neste momento, esse tipo de intervenção, também há essa questão da mobilização, não é? Agora assume-se de novo, ou querendo vincar de novo, que é o partido operariado, que essa é a força do partido. Bom, há uma diferença essencial. Nós achamos que o PCP, mas isso não, para aqui até nem é considerado uma coisa relevante, não representa esse interesse. Está de acordo com a solução que atualmente o cabidelismo tem para a vida das pessoas. E a solução é sempre o agravamento da sua vida. Por exemplo, até posso dar... nos últimos anos,
houve uma subida enorme do valor das rendas de casa. E quem tinha uma casa alugada, que não é muita gente, mas é alguma gente, viu-se muitas vezes na contingência de ter que sair, porque o senhorio pretendia, argumentando, fosse com o que fosse, com o retorno da casa para o seu interesse pessoal. Mas já há leis mais protecionistas, não é? Pois. Eventualmente, mas que na prática não atuam, ou na prática não funcionam. E o que é que acontece? As pessoas depois são obrigadas a ir-se embora daquela casa e depois encontram uma casa, por que preço? 200 euros mais cara. A hipótese que tem é 200 euros mais cara. Vão para o trabalho e perguntam, vão aumentar em 200 euros? Existe a hipótese de aumentar-me em 200 euros? Dizem logo que não. Você está a brincar connosco. Não é? Isso é impossível. O que é que se estão à espera que aconteça? Este é um problema que se põe diariamente, não a todos, mas progressivamente se vai pondo a cada um dos trabalhadores que estão nessa situação. E também em relação a outras situações. Só conseguem arranjar casa muito mais longe, têm que ir transportes ou usar o transporte próprio. No geral, eu, por exemplo, antes de vir para Aveiro, não tinha carro. Porquê? Vivia perto de uma grande cidade que os transportes públicos resolvem todos os problemas habituais. Aqui, quando vim para Aveiro, tive que comprar um veículo para poder trabalhar, senão não conseguia trabalhar. Não é? A maior parte, muito do trabalho da indústria é por turnos, sendo por turnos, os transportes acabam a dada hora, não há para sair à meia-noite, não há transportes. Está a levantar aí alguns temas que são, curiosamente, os temas do momento em Aveiro, não é? Exatamente. Da habitação, dos transportes. Exatamente. São esses os problemas. Mas as soluções que vão vir vão resolver algum problema desta natureza. Os problemas que existem da parte da cidade, da parte das outras, as outras forças políticas têm uma solução para isto? Vão resolver? Que solução é que têm? Estamos a falar de 8 candidaturas à Câmara de Aveiro. 8 candidaturas, isto dá uma expressão grande, não é? Exatamente. O eleitorado vai ter muito por onde escolher ou, na sua visão, isto está tudo muito afunilado? Eu penso que uma parte, como eu já disse, uma parte substancial das pessoas não vai votar sequer. Nem sequer vai pôr acha que não vai ser importante. E como é que se pode reverter isto? Pronto. Uma inversão, acho que não existe hipótese de inversão no quadro atual. Votos obrigatórios. O capitalismo não resolve este. O voto obrigatório também não resolverá. A gente tem casos, por exemplo, o Brasil tem o voto obrigatório. Resolveu o problema das pessoas irem votar quando desacreditam. Não? E quando desacreditam, o que é que leva? Leva à votação em determinados setores perfeitamente em palhaços, não é? Palhaços reais no que respeita, não palhaços no sentido da profissão, mas naquele sentido que é dito de pessoas muitas vezes a política é espetáculo. Pois, muito mais nesse sentido, em vez de ser em soluções reais dos problemas. Mas Portugal ainda não chegou exatamente a esse... Não chegou, mas há agora já uns artistas, entre aspas, da televisão que estão a aparecer. Sim. Também na corrida autárquica, muitos deles, não é? Que vivem da imagem. Sim, e que são espetaculares, não é? Que chamam a atenção para as coisas. Dizem coisas que o público gosta de ouvir. E que fazem sentido muitas vezes, não é? Ou atingem o coração, quer dizer, fazem sentido no sentido de que atingem o coração das pessoas, não é? As pessoas sentem-se solidárias com a crítica que é feita. Acha que esta realidade, acha que o eleitorado vai ser confrontado com esta questão do populismo nas autárquicas, ou isto é outra eleição à parte? Não, acho que esse problema mantém-se e permanece constantemente. Mesmo utilizando os problemas locais, há sempre uma maneira de chegar a essa via. Aliás, eu penso que até, por exemplo, saiu há pouco tempo uma notícia na imprensa de que a Baixa de Aveiro até 2030 vai ficar debaixo de água. Que consequências é que isto teve em termos... E por mais que se faça, mesmo que toda a gente deixe de respirar, mesmo que toda a gente deixe de apagar, acender fósforos e feche o gás e feche os carros,
Mesmo assim, eu estou convencido que o problema se manterá, não é? Não vai ser por soluções dessa natureza, faz muito barulho a propósito do CO2 e não sei o quê, mas isso não vai resolver o assunto. Daqui a 10 anos, o problema vai se manter. Eu penso que a Baixa não vai estar debaixo d'água dentro de 10 anos. Acho que, apesar da origem da notícia ser a NASA, não é? Ser não era um relatório creio, da ONU. Um relatório sobre alterações climáticas. Sim, mas tinha a ver com a NASA. A NASA tinha, pelo menos a notícia que eu vi, tinha essa interferência, não é? E que tinha depois que se traduziu num relatório, de facto, depois da ONU. Mas a referência era uns trabalhos feitos pela NASA. Eu duvido que isso venha a acontecer nos próximos 10 anos, que a Baixa de Aveiro, ou praticamente todo o centro de Aveiro, esteja debaixo de água. Mas a verdade é que os fenómenos extremos cada vez são mais frequentes. Não é? Exatamente. E isso aí é uma verdade insufismável. Sim, e aquilo que eu estou a dizer não significa que não esteja em perigo. Agora, que soluções é que vamos ter? Deixar de respirar ou tomar as medidas de defesa das pessoas? Quais são as medidas de defesa das pessoas que é necessário tomar? Muito. Isso vai estar em debate também nesta fase de campanha. E o PCTP-MRPP tem alguma ideia concreta do que deve ser, por exemplo, a reação? Eu acho que, por exemplo, em vez de fazer um estacionamento debaixo no subsolo, provavelmente se devia ir passando progressivamente o centro de Aveiro para uma zona mais protegida. Portanto, isto tem que ser feito progressivamente. Eu penso que o prazo de 10 anos é um prazo muito curto. Está a dizer, no fundo, é aqui uma iniciativa de que o planeamento tem de ser revisto com urgência. Exatamente. O planeamento das nossas cidades. Exatamente. Aliás, são 3 as cidades que estavam ameaçadas em Portugal. Há várias Aveiro, no litoral. Há várias no Figueira litoral. da Foz e Lisboa. Há várias no litoral. Sim, seriam estas 3. Aveiro, segundo esse relatório, seria Aveiro, Figueira da Foz e Lisboa. Mas Lisboa não o seu centro, as zonas a partir de Louros, a partir de Louros para cima, que estariam, e de uma margem e de outra do... Mas como é que deve agir um Presidente de Câmara perante este tipo de notícias? É desencadear o quê? A revisão de mecanismos de planeamento? Nomeadamente, um dos aspectos será esse. E não fazer obras... É ouvir especialistas... E não fazer cientistas obras para perceber o que é que pode ser feito em termos de defesa. Tudo tem que ser visto, nomeadamente esses aspectos. Mas a grande questão é os investimentos não podem ser feitos numa zona de perigo. Ou, se forem feitos numa zona de perigo, é no sentido de a defender, não é? Não de criar ainda mais perigo e criar situações de perda absoluta, que é o que vai acontecer. O PCTP-MRPP reprova a iniciativa de um estacionamento subterrâneo integrado no projeto de remodelação do Rossio. Evidentemente. Em resumo, é isto. As alterações climáticas só vieram reforçar essa convicção ou vieram alterá-la? Não. Já eram contra? Sim, já previamente, mas baseado já neste perigo, neste tipo de ameaça. Alagamentos. Não é? Na possibilidade do risco que existe permanentemente de uma obra subterrânea naquele local, para além de outras coisas, porque não é só a questão de ser uma obra subterrânea. A própria circulação dentro da cidade, se calhar, ainda ia ser muito mais afunilada pelo facto de se pôr ali um estacionamento. Mas como é que iria ser a circulação? Aquilo não ia ser muito mais perigoso? Perigoso em termos de afluxo de veículos ao centro da cidade, quando se calhar o que se devia tirar era veículos do centro da cidade. Digo eu. Voltar a devolver... O João Pinto, antes de começarmos a nossa conversa, disse-me que é residente aqui no município de Ilha, portanto tem esta noção, até diria quase intermunicipal, de cada vez que discutimos estes temas nós não estamos a falar do caso A ou B isoladamente, não é? Sim, há aqui um tipo de trabalho até diria quase de âmbito nacional e internacional e de orientação para os próprios municípios sobre como é que se pode, que estratégia é que é possível montar para... Não creio que seja, quer dizer... naturalmente... Alguém vai ter que pagar obras, alguém vai ter que encontrar financiamento para... o que dizem é que há aí milhões e milhões aliás, há 2 milhões, segundo dizem,
para esse tal estacionamento. É o dinheiro mais mal empregue que se possa pensar sobre utilizá-lo nesse estacionamento. Se calhar dever-se utilizar numa outra coisa qualquer. O dinheiro existe. Aliás, a gente nunca foi um problema de dinheiro que existiu em Portugal. Existe, sim, é um problema de utilizar os meios opções políticas Exatamente. Sobre o que fazer em cada momento. Mas digo desde já uma coisa. Nós, durante muito tempo, enquanto partido, achámos que havia uma burguesia nacional interessada no desenvolvimento do país. Mas estamos completamente... Quanto a isso, não temos qualquer ilusão hoje. Sempre, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, puseram o país em causa. No fundo, aliás, houve uma palavra de ordem nas penúltimas legislativas, que era a morte aos traidores, que gerou aí uma grande controvérsia, uma palavra de ordem nossa, mas que resumia no essencial uma coisa, quer dizer que aquele governo que tinha trazido a Troika e, no fundo, traiu todos os interesses nacionais de desenvolvimento do país. Ao fazê-lo, entregou até a própria soberania no que respeita às finanças, não é? Entregou aquilo tudo algumas empresas. Pronto, e não só, nomeadamente também isso, algumas empresas. Portanto, não há solução para nós no quadro do capitalismo. A única solução é, de facto, no quadro do comunismo. A única hipótese é o comunismo. E acho que hoje, ainda recentemente, surgiu um estudo em Inglaterra sobre a juventude e os interesses da juventude. E 75% da juventude, até aos 35 anos, é favorável ao comunismo. Querem o comunismo. Mas também é o tempo em que se aponta a países comunistas diria quase um contraponto a este tipo de sociedade que não é exatamente o mais aliciante. Não é? Mas o que dizem também é aquilo que houve e que foi considerado comunismo é comunismo, e as pessoas disseram não, aquilo não era comunismo. O que nós queremos é mesmo o comunismo, que é uma coisa diferente. Eu acho que não é só em Inglaterra que isto está a acontecer. Qual é, por exemplo, entre a juventude, qual é o modelo inspirador? É o cubano, é o chinês, é o... Não há o modelo é coreano. Aquilo que está na cabeça das pessoas, aquilo que elas querem. E, de facto, o que as pessoas querem é uma sociedade de cooperação. Não é uma sociedade de competição. É uma sociedade em que as pessoas cooperam umas com as outras para resolver os problemas, para ter soluções para a vida e para a existência, e para melhorar a sua própria existência. As pessoas querem a colaboração, não é a competição. A competição já deu o que tinha a dar. Já se chegou ao máximo que se podia ter com a competição. Agora o que temos é a sociedade da cooperação. A sociedade da cooperação é a sociedade do comunismo. Portanto, o modelo capitalista nem reformado, na sua opinião, não vai conseguir... Não vai lá. Não tem soluções para isso. Com um Estado regulador, um Estado que possa fiscalizar... A verdade é que o Estado regulador, o que é que se tem mostrado? Tem-se mostrado um Estado opressor. Não é um Estado regulador. O que faz é oprimir as pessoas. E não é aqueles que eles dizem que estão a controlar. É os outros. É o povo em geral. Aliás, o exemplo da doença, da Covid, é um exemplo claro da maneira como o Estado atuou. Atuou da pior maneira. O que quis obter, mas não foi só no país, foi praticamente em todo o mundo. O que quis obter foi o controle das pessoas, mais nada. É isso que está a conseguir. É isso que pretende. Isto no tempo dos nazis era o que existia. O PCTP é contra a imposição de estados de emergência, etc, etc. Sim, já o fez, manifestou publicamente essa posição. É claro que a gente pode dizer assim, e isso é verdade. Houve países que conseguiram controlar a doença dentro de certos limites. Portugal é dos piores exemplos. Dizem que é um dos melhores, mas é dos piores. Se fizer a comparação entre o mundo, a média do mundo, quer em número de casos, quer em número de mortes por habitante, nós estamos no topo, quase, não estamos no topo, mas estamos nos 50 primeiros. Há 200 e tal países. Há países, tanto num caso como no outro. Estamos em 28º num. Mas aí criticam muito os países comunistas porque dizem que os dados não são muitas vezes fidedignos ou divulgados no seu
na sua dimensão real, não é? Porque os fluxos de informação também podem não ser os mais abertos. Tá, mas há casos, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, aparentemente conseguiram controlar, não é? Até certo ponto. A China diz que, eventualmente, diz que os dados não são bons, mas a prova é que os dados a situação é, de facto, muito melhor, não é? Tanto em termos económicos como noutros termos. É claro que a gente nem considera a China comunista, não é? A gente não considera, embora haja um partido que se reivindica do comunismo na direção da China, a verdade é que nós já fizemos essa crítica, não é? Fizemos a crítica já em 70, após a morte de Mao Tse-tung. É um país imperialista também. Também, e está na competição. E está nessa competição. Embora tenha uma experiência, digamos que socialista, mas o socialismo ainda é capitalismo, não é? Ainda continua a haver classe, ainda continua a haver salário. E o socialismo em Portugal? É aquilo que a gente está a ver, não é? É por isso que se afasta do PCP? É por isso que se afasta do PCP? Dessa dita geringonça que houve em tempos? Não, nós fomos contra a geringonça, não é? Achamos que aquilo não tinha solução. Houve, por acaso, uma virtude do governo Passos Coelho, que conseguiu nos unir ao PCP e ao PS na vontade de derrubar. Uniu os contestatários. na vontade de deitar abaixo aquele governo, que era uma coisa que não tem classificação possível. Aquilo foi uma coisa mais horrível que se possa imaginar. Muitas vezes. Mas a verdade é que o governo PS, mesmo com a geringonça, continuou a mesma política. Aquela política que foi condenada por todos, ela foi prosseguida pelo... eles não revogaram tudo aquilo que o outro governo fez. Não revogaram. Continuaram. Aquilo que lhes interessava, continuaram. E insistem naquilo. E, embora tanto o PCP como o Bloco de Esquerda façam críticas em relação a alguns aspectos dessa natureza, a verdade é que vão suportando aquilo. Não é? Fazem, mas que eles não revogaram aquilo que deviam revogar, mas continuam a suportar. No fundo, estão a alimentar um governo que, a pretexto da ameaça fascista, toma medidas fascistas. Isto é uma coisa que é impensável. E isto não é só cá em Portugal. Praticamente em todo o mundo é a pretexto da ameaça, em toda a Europa, não digo todo o mundo, em toda a Europa, que é a pretexto da ameaça fascista, tomam medidas fascistas. Chegamos à França, há uma repressão inimaginável, não é? de quem está contra o governo. A repressão é uma coisa tão má ou pior do que os piores do que na Rússia ou noutro sítio qualquer. No entanto, há um suporte aparentemente da imprensa em relação à bonomia daquilo. Ou nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos a repressão é enorme. Não há país do mundo que tenha tantos presos como em termos de percentagem da população, como nos Estados Unidos. Mais de metade da população negra já passou pela prisão. Isso aí é tão mau como outra coisa qualquer em qualquer outra. Entramos um pouco mais aqui na nossa dimensão mais local, até porque estamos em eleições autárquicas. E pegando até numa expressão que utilizou agora, da austeridade, da troika, às vezes a crítica que se ouve em Aveiro é que há uma espécie também de governação austera. Nós aqui há 8 anos atrás propusemos, até o nosso candidato, o Luís Rebocho, propôs aqui um aumento do IMI, não é? De uma percentagem reduzida. 1, poucos por cento. Toda a gente, então a MRPP é a favor do aumento dos impostos aqui, quando devia ser contra. Mas a verdade é que hoje a taxa é máxima. Porquê? Porque a Câmara foi obrigada a isso. Porque teve que recorrer a essa situação. Esse pedido de ajuda. Pois. Portanto, a situação é essa. Mas agora já saiu desse espartilho, desse constrangimento. Mas o problema... As finanças têm vindo a melhorar, a redução da dívida, dinheiro em caixa para investimento. Há quem diga que parte desse dinheiro deveria ser utilizado já para abater de forma direta na dívida. O PCTP-MRPP acha que essa era uma medida sensata?
Não, vamos lá ver. Acelerar a redução da dívida? Eu penso que... Vive-se aqui este duplo mundo, não é? Manter o investimento a um nível de investimento forte ou tentar... A questão que se põe é o investimento, qual o sentido do investimento que é feito? Se ele vai favorecer por exemplo, as coisas às vezes acontecem há muitas situações que com exemplos a gente compreende melhor o que é que se passa. O investimento, por exemplo, em transportes públicos seria uma coisa interessante, não é? Investir, porquê? Porque iria permitir que uma grande parte da despesa que uma pessoa tem em transportes ser reduzida, sendo que os transportes deviam ser integralmente... tendencialmente gratuitos. Exatamente. Tendencialmente ou até mesmo gratuitos. Não precisam de haver pagamento sobre... Acha que se vai chegar a esse tempo? Nem que seja por obrigação de rever tudo o que é redes de transportes e fazer um investimento sério na rede de transportes desta zona metropolitana, chamemos-lhe assim? Eu penso que sim. Eu penso que é uma necessidade é uma necessidade mesmo. Embora há vários aspectos que é preciso ter em conta. Porquê é que há uma necessidade dessa situação de transporte gratuito? Quem é que vai beneficiar com isso também? Numa primeira abordagem, quem vai beneficiar é o trabalhador, não é? É o operário que vai beneficiar de uma situação de redução ou de gratuidade dos transportes. Mas depois o que é que vai acontecer? Vai ficar com mais dinheiro disponível, aparentemente. Durante quanto tempo? Como é que isso vai se reproduzir depois no salário real? A gente vê. Porquê que os salários em Lisboa são mais altos do que os salários na periferia? Mais longe. É porque os custos de viver em Lisboa são mais elevados. E não é possível viver abaixo daquele mínimo que está estabelecido. Se as pessoas têm todas casa, os salários baixam. Se todos os operários estiverem em casa num dado local, ali os salários são baixíssimos. Porquê? Porque a vantagem do trabalhador ter casa é ganha pelo industrial que põe as condições de forma a que o salário seja só pessoas que aceitem o salário mais baixo. Mas se tiver mercado de trabalho para isso. Se não tiver mercado de trabalho para isso, também vai ter que pagar melhor para atrair mais gente. Não, mas a verdade é que a insistência nessa, a tendência é sempre essa. É para baixar permanentemente o salário real, não é? O salário nominal pode ir progredindo, mas a verdade é que depois o salário efetivo, ou o número de coisas que as pessoas podem comprar, ficam reduzidas, digamos que, à sua subsistência. A tendência geral tem sido essa. E se passar de uma situação de salário num dado momento, em dadas condições, se as condições melhorarem para o trabalhador, o salário vai baixar nessa medida. A longo prazo, porque há tendência para a pessoa aceitar. Para ver-se numa situação de aflição, aceita um salário mais baixo. Não é? Está no desemprego e depois acaba por aceitar. Acha que neste tempo de pandemia isso acontece? Tem acontecido. Embora haja uma notícia a dizer que os salários dos grandes subiram, os salários baixos mantiveram-se. A verdade é essa. Mas também cada vez mais vamos tendo informação sobre iniciativas e sobre uma realidade que é essa qualificação na relação do trabalho. Hoje em dia é muito fácil as empresas serem identificadas. São boas, são más, são boas pagadoras, têm boas condições, têm más... Isto hoje é possível quase ter rankings de tudo, não é? Ainda há pouco tempo ouvíamos que trabalhadoras do setor da hotelaria pensam criar um booking alternativo sobre hotéis que pagam bem ou pagam mal. São responsáveis, têm uma solução, uma resposta laboral responsável. Isso quer dizer, é uma espécie de fuga para a frente. É uma fuga no sentido da competição, não é? De manter a competição. Mas em que se procura qualificar, não é? Melhores sítios para trabalhar.
Sim, mas, por exemplo, aqueles melhores sítios, os que eram melhores sítios daqui a uns anos, hoje são os piores. Há muitos exemplos. Um sítio onde eu trabalhei, que era um dos melhores, agora é um dos piores. Portanto, as coisas, e vão continuando assim. São dinâmicas, mudam, não é? Pois, mas e outras a ilusão, piores, se calhar agora são melhores. A ilusão de que classificações e rankings dessa natureza ajudam é mesmo ilusório. Mas, voltando àquela questão inicial que lhe coloquei, se tivesse 50 milhões de euros na conta camarária, abatia a dívida no imediato ou continuava a investir forte na qualificação da cidade? A questão estaria no tipo de investimentos que era necessário fazer. Se eram investimentos desta natureza que melhoram a vida das pessoas ou tendem a melhorar a vida das pessoas. E a Câmara de Aveiro, nesse aspecto, está a fazer boas escolhas ou más escolhas? Do meu ponto de vista, eu penso que as soluções que têm sido apresentadas não são as melhores, de facto, e que o exemplo dado no respeito ao parque de estacionamento da Baixa é o paradigma, não é? Digamos assim. Sim, mas a ideia central no Rossio, não é? O investimento passa por escolas, centros de saúde, avenidas, reabilitação urbana, portanto há assim uma série de setores. Mas sem a defesa do que era essencial, que era, e sim senhor, mas em sítios protegidos, não em zonas que estão sujeitas a risco, não é? A gente sabe, mesmo que eu não acredito que no prazo de 10 anos a Baixa fique debaixo da água, mesmo assim, eu penso que isso deve ser salvaguardado. Essa situação portanto, a gente deve salvaguardar... cenário adverso deve estar já consagrado. Exatamente. Deve ser previsto essa situação como um eventual perigo. Ora, isso não está a ser previsto, sequer. E o facto de ter havido esta notícia recentemente não significa que já não houvesse notícias dessas há muito tempo. E a cidade ou o município estão a fazer essa adaptação e essa mudança? Eu acho que não. No geral não estão. Estão a seguir o caminho normal no quadro do tirar obter o máximo lucro ou dar benefícios a quem se acha numa situação de vantagem. Os operários não têm benefício nenhum da situação presente, no geral. Não existe uma situação de melhoria da sua situação. É a cidade das imagens bonitas, a cidade do turismo, a cidade da expansão imobiliária. Pois, a aposta no turismo como uma estratégia nacional foi um erro que a situação presente mostrou. A pandemia travou essa... Mostrou ser um erro. Ou seja, sujeita a crises desta natureza. Mas também é aquela que na hora da retoma, assim de um mês para o outro, parece que o país já está de novo nos carris, não é? Não está, ainda está 40% penso até menos do 40%. Sim, o verão veio aqui dar um ar diferente, não é? Mas não chegou ainda lá, não é? Ainda está longe de chegar. E a verdade é que situações como a que ocorreu agora, cada vez irão ser mais frequentes. As situações de catástrofe cada vez serão mais frequentes. Isso, apostar numa situação dessa natureza, sem tomar medidas de salvaguarda, é a pior coisa que se pode fazer. O que é que a Câmara deveria fazer, na sua opinião? Era dar garantias de salvaguarda? Essas garantias deveria vir a público explicar que tipo de intervenção... Eles vêm explicar. Não tenho dúvidas que irão explicar, mas irão justificar porque é que os resultados vão ser aqueles, não é? Porque vão dizer, isto é o melhor, mas não é o melhor de facto para a maioria das pessoas. Não é o melhor. A obra não deveria começar antes de eleições, na sua opinião? Esse é um dos aspectos, não é? Aliás, quanto a essa obra em particular, eu penso que não. Porque é de facto um deitar dinheiro porta fora, não é? Não é bem o dinheiro, é os meios, não é? Aquilo que podia ser emprego noutro local está ali a ser emprego, está a ser ali enterrado. Para mim, está a ser enterrado ali de uma forma, para além de criar outro tipo de problemas. Mesmo que não haja nenhum perigo dessa natureza, a verdade é que a Baixa vai estar sujeita ali a um tipo de trânsito
cada vez pior. Onde é que a cidade está a falhar? Na sua opinião, o município, onde é que estão a falhar? Em termos de políticas públicas. Pronto, aí falámos de uma questão concreta, um projeto em concreto. Em termos de política mais geral, as prioridades estão a ser respondidas? Eu penso que há a ideia geral de que o turismo iria ser uma fonte, ou embora Aveiro sempre foi um centro de serviços, não é? Onde se concentrou o comércio e um conjunto de outras, mas não foi e o turismo veio como um acréscimo, não é? Dessa qualidade da cidade. Mas a aposta no turismo, eu acho que é um erro. Criticam muito o turismo por expulsar residentes do centro, por... Também é um dos aspectos, é esse. Inflacionar o preço da habitação. Tudo, não é? E tudo. E piora significativamente a vida das pessoas. E tudo é feito para potenciar essa realidade. Para satisfazer essa vontade quando os interesses da população... Mas também concordará que há um Aveiro que se revê nisso, que tem orgulho nisso, que gosta da sua internacionalização, que gosta de ver a Ria cheia de vida, que gosta de ver o Rossio cheio de vida, com gente, sim, com línguas de todo o mundo, e que tem uma projeção internacional, que tem um... Não, mas isso sucederá sempre, só que sem a aposta da cidade nisso. A cidade não precisa de apostar nisso, porque essa atração surge naturalmente. E sem ser forçada, e sem apontar os objetivos da cidade, senão o que vai acontecer é, passado um certo tempo... O que está a dizer é que as autarquias não têm que ser promotores turísticos. Exatamente. E passado um certo tempo, isso vai se virar contra a própria cidade e contra os seus cidadãos. Que aconteceu em praticamente todas as cidades. Sim, uma atividade mais predatória, sim. Que apontaram para esse objetivo. E agora querem travar. Exatamente. Toda a parte onde isso aconteceu quis voltar para trás. Porquê? Porque as populações começaram a ser prejudicadas por esse tipo de atividade. E isso leva-nos então a esta questão que é: a cidade está desenhada para os aveirenses ou está desenhada para visitantes? Digamos assim, o que estava anteriormente nem sequer era para aveirenses, nem era para... Pronto, as coisas estavam mal. Tinha a ver com a sua história, mas o desenvolvimento da cidade não tinha levado a uma melhoria da vida das pessoas propriamente dita. Estamos a falar de que anos? Anos 70? Mais 80? Mais 90, 80, 90. Depois vieram os serviços básicos, qualificação básica. Sim. Aí houve uma melhoria, talvez, da vida das pessoas nessa qualificação com a criação de estruturas, mas mesmo assim muito insuficientes e ainda muito deficientes. Mas depois começou-se, em vez de desenhar para os habitantes, começou-se a desenhar para os turistas. E aí começa a haver os problemas. É verdade, também se desenhou parcialmente para a universidade. E isso até é uma coisa relativamente positiva. Mas relativamente positiva até certo ponto. Porque também a maneira como está a ser vendida, digamos, é também uma parte dessa política do turismo. Não é? Tem essa componente quase a competitividade. Pois, exatamente. É o ranking. Exatamente. Que é uma coisa... Sim, mas isso é bom para atrair alunos e bons alunos e cada vez melhores alunos. Não sei se atrai depois já foi um polo com uma determinada qualificação quando os TLPs estiveram aí em força, mas isso perdeu-se, não é? Em grande parte está-se a perder essa qualificação. Diria que hoje tem, não é? Através ainda tem um bocadinho, mas está a perder do setor de inovação. Mas está a perder progressivamente, não é? A política da Altice não é de desenvolvimento dessa capacitação. Não tem sido. Nessa perspectiva que desenha, até diria quase histórica, a sensação que temos é que partimos daqui de uma espécie de um puzzle e que tem havido de alguma forma uma certa colagem, não é? Colagem de peças. Universidade, freguesias que eram rurais e que agora basicamente já estão citadinas, coladas à cidade, a própria articulação com municípios vizinhos, ilha, essa proximidade
cada vez faz sentir mais, nem que seja na linha do horizonte, porque aparecem edifícios, aparecem casas, aparecem estradas. Isto está a ser bem feito? É harmonioso? Há muitos problemas. Não sei se existe essa consciência, mas as cidades, em grande medida, e também a cidade de Aveiro, numa certa medida, são desertos do ponto de vista edáfico. Ou seja, do ponto de vista do solo, como existe betão e alcatrão, não há infiltração. E aparentemente, a prática geral é no sentido de não haver infiltração. Porquê? Porque existe o risco de derrocadas, existem problemas. Quer dizer, começa-se a pensar nesse tipo de problemas e depois impede-se a circulação normal da água. Ao aumentar esta mancha e de uma forma continuada, contínua, isso torna-se cada vez mais grave. Esse tipo de problemas agravam essa situação. Ou esse tipo de crescimento com essa natureza, sendo esse puzzle sendo construído dessa forma, alastrando, quer dizer, como um pingo de óleo que vai alastrando na água, não é? A cidade cresce dessa maneira, em continuidade. O que é que lhe falta? Faltam também espaços verdes, é isso? Nomeadamente, também isso. Também essa arborização. Novas manchas verdes. Muitas mais manchas verdes. Incluindo em todas as suas, até mesmo as manchas verdes, se a gente for ver. Hoje põe uma tela por baixo, para não entrar água. Quer dizer, ou para não aparecer a erva daninha. Ou para não aparecer a erva daninha. Quer dizer, existem várias razões, mas a verdade é que a impermeabilização de solos é um problema. É um problema futuro relativamente à água. Vimos aquelas notícias do norte da Europa sobre os estragos que as tempestades... Sim, os caudais que saltam dos leitos, não é? Exatamente. Mas porquê é que isso acontece? Nomeadamente, por uma das razões porque não há infiltração. Não há infiltração, a água vai à superfície, vai arrastar, vai ser muito a mais, vai trazer muito mais problemas. E aqui existem problemas dessa natureza. Mesmo na cidade de Aveiro existe. E este tipo de construção da cidade leva ao agravamento desse tipo de problemas. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Portanto, tinha que se abrir zonas de infiltração por cima de água. Existem algumas, mas são insuficientes para a situação presente da cidade. E depois era pensar a cidade muito menos quente nesse sentido. Os polos habitacionais são também polos de calor, não é? Se a gente for ver, o próprio consumo de energia é uma coisa astronómica face a essas necessidades de resolver este tipo de problemas. João Pinto, candidato do PCT-PMR-PP à Câmara de Aveiro, falou na parte inicial desta entrevista sobre a questão dos transportes, da sua experiência numa cidade com outra dimensão, em que o transporte público fazia parte das redes de mobilidade. No caso de Aveiro, o que é que deve ser feito e até onde é que deve ir o investimento do município para uma rede desse tipo? Primeiro, falamos de uma realidade que pode continuar como está, concessionada a uma empresa especialista em transportes, ou deve haver uma empresa de transportes públicos? Pronto, já houve uma empresa de transportes públicos que acabou mal. No geral, a ideia que se tem, e corresponde à verdade, também é verdade isso, que a gestão pública, no geral, leva a impasses desta natureza, não é? Há situações de descalabro total. Porquê? Porque estão lá os amigos a gerir aquilo, pessoas que não sabem. Do setor, muitas vezes. Não sabem e acabam por levar. E as empresas privadas. O que é que vemos nas empresas privadas? Mais ou menos o mesmo. Em vez do descalabro ser um descalabro em termos económicos da empresa, é um descalabro em termos de transporte em relação à população. Os transportes não servem às necessidades das pessoas. Uma pessoa que trabalha não utiliza transportes públicos. Geralmente tem dificuldade em utilizar. Se trabalhar por turnos, não pode utilizar, porque se paga o passo, tem que pagar ainda o transporte na mesma nos outros dias, não é? Nos dias em que faz o turno, se for rotativo, não é?
tem que pagar na mesma o outro tipo de transporte. Sim, mas o que estamos aqui, no fundo, a falar é que modelo deve ser este? É o município? São vários municípios? É gastar 2 milhões ou é ter a coragem de gastar 5, 10, o que for preciso? De que é que estamos a falar, ao certo? Eu penso que tem que, no que respeita aos transportes da zona IVES, muita gente vai trabalhar para a Albergaria ou para a Inha, e o contrário também. Há muita gente que vem trabalhar para a Aveiro. E aí entra o transporte pessoal, privado, individual, quando devia haver soluções de outra natureza que permitissem o transporte rápido e fácil. E acha que é execuível num território como o nosso, com estes pequenos municípios, muitos deles pequena, média dimensão, não tendo esta densidade populacional, de que essas redes funcionem e que sejam sustentáveis? Mas, mesmo assim, qual é a população do conjunto aqui destes municípios? 400 mil pessoas. Que estão associados, de alguma forma associadas à necessidade de um transporte desta natureza. Por si só, já justificaria na sua leitura esse investimento? Sim, eu penso que, no geral, há soluções de transporte público que podiam ser adotadas para resolver as necessidades de transporte em massa relativa, não é? Que são necessárias ao distrito. E com as devidas condições de segurança, não é? Por exemplo, agora, existindo os transportes são centros de contágio, digamos assim, teria de haver também soluções que permitissem que não o fossem. Não é? Menos lotação, menos receita, maior buraco financeiro, não é? Não se pensaria, aliás falámos nisso, que não seria pensar-se em receita. Era a questão do serviço público. Exatamente. Custar? De certa maneira, o que está em jogo no custo custar é quem é que vai pagar, não é? No fundo, é quem é que vai pagar e de que forma se vai beneficiar disso ou não. Se o conjunto de benefício é para o conjunto da cidade ou se é para duas ou três pessoas ou 2 ou 3 fulanos que ganham com a situação, não é? De uma forma geral, aquilo que eu disse no início é aquilo que se vai verificar. Quem vai beneficiar, de facto, se mantiverem o tipo de relações de produção que existem atualmente, vai ser futuramente o empresário. Não é? Porquê? Porque ele vai conseguir baixar o salário na medida em que o benefício seja recebido pelo trabalhador através da sociedade. Não é? Em termos gerais, é isso que acontece. A experiência diz-nos que é isso que acontece se mantiverem as relações de produção. Agora, o que a gente estamos a preparar é a alteração disso, é a mudança do mundo. A gente o que está a preparar é a revolução comunista, não é? Como é que se muda o mundo? Exatamente. Como é que se muda? Mobilizando toda a gente para essa mudança e vai ser isso, conquistando o coração e a inteligência das pessoas. É isso que nós vamos conseguir. E o João Pinto, nesta corrida autárquica, traz essa mensagem Exatamente, de um âmbito mais quase nacional, internacional, mundial, ou aplicada ali ao município? Há questões que são que decorrem e sobre as quais temos opinião. Agir local. Pensando também essa velha máxima aplica-se também, não é? A ação local pensando na mudança mundial, não é? Mas é essa a luta que está a correr e que não é uma luta só nossa, é uma luta toda. Eu penso que a classe operária vai pegar progressivamente nesta vontade de mudar a sua situação. Posso dizer, a nossa candidatura é uma candidatura operária, no essencial da sua e era essa vontade operária que queríamos aqui mostrar. De certa maneira, como os herdeiros da filosofia clássica alemã, não é? O Engels disse, a classe operária é herdeira, mas em que medida é que é herdeira disso? Na medida em que transformará o mundo, deixará de pensar, percebe a dialética das coisas e age de acordo com isso. E nessa medida vai transformar o mundo. Eu, sendo
em termos profissionais, acabei como operário, ou estou a acabar como operário, mas sou o pior representante dessa filosofia, não é? De herdeiro da filosofia alemã. Mas é isso que está em curso. Está nas nossas... na maneira de agir e de pensar da classe operária a solução dos problemas. Não está na maneira de concorrência que é alimentada de uma forma que eu acho que é colaboração. Cooperação entre os homens que vai resolver os problemas. Não é competição. O que é que vê nesta corrida eleitoral em termos de alternativas, de figuras? Conhece toda a gente, todos os candidatos? Conhece mais uns do que outros, se calhar? Não conheço a generalidade dos candidatos, a não ser algum que publicamente tenha sido especialmente exposto. Não tenho uma opinião pessoal. E sobre a governação do município? Diga? E sobre a governação do município, uma vez que há um presidente que é recandidato? Sim, eu acho que tem sido, e na medida do que já falámos até hoje, tem sido um verdadeiro desastre geral, não é? Acho que o caminho não é propriamente o extremo populismo, mas caminhou em grande parte também baseado numa prática dessa natureza. Em grande parte foi isso que ele andou a caminhar por aí, acho eu. Mas portanto, nada de pessoal me anima contra seja quem for. O que me anima são as condições. Ideias. Exatamente. É e das alternativas que se estão, no fundo, a colocar perante o eleitorado? Eu penso que os votantes, habitualmente, muitas vezes não votam a favor de uma coisa. Votam contra uma... E acha que esta eleição vai ser de voto de protesto? Há uma parte substancial dos votantes, ou é um votante clubístico, não é? Fervoroso da sua bandeira. Um votante clubístico, portanto, esses são imutáveis nas suas convicções, pelo menos em dados períodos eleitorais, pois são capazes de mudar mais tarde, não é? Perante situações... mas há esse tipo de votantes, e depois há os votantes, em grande parte, que é a menor das flutuantes, que votam no menos mau. Não é? No geral, o que existe é isso. É um voto no menos mau. Não é porque acreditem naquela convicção, mas é porque aqueles são menos maus do que todos os outros. De certa maneira, é esse tipo de coisas que surgem nos votantes habituais e neste tipo de eleições. Não só nestas eleições. Excepcionalmente aparece um populista que consegue mobilizar outro tipo de vontades, não é? E de votantes, mas no geral é isto que acontece. Não estou à espera que haja uma alteração substancial, a não ser que haja também uma vontade de demonstrar que as coisas têm que ser completamente diferentes. Dar um sinal. É esse o apelo até que nós fazemos, não é? Dar um sinal de que se quer uma mudança substancial da situação. Não só aqui no município, como em toda a parte. Mas no que respeita há muita coisa, por exemplo, eu acho que a burocracia existente hoje nos sistemas camarários, supostamente existentes para que haja um controle popular sobre o que se vai fazer, haja uma transparência, na verdade são a coisa mais obscura que se possa imaginar. O acesso às notícias que se tem do que se vai passando não nos clarificam absolutamente nada daquilo que se está a passar realmente. Era aquilo que estávamos a falar anteriormente a iniciar esta entrevista, que nunca se sabe o que está por trás das decisões. Aparentemente é uma coisa que fica escondida de todos os cidadãos.
E isso mantém-se nesta Câmara, na Câmara de Aveiro, e também em muitas outras câmaras. Nunca se sabe realmente o que está por trás das decisões. Nunca é claro, mesmo para quem conhece os problemas. Muitas vezes a coisa não é totalmente evidente. Falta mais diálogo, mais partilha de informação, mesmo quando fóruns de discussão. Mesmo existindo esses fóruns de discussão, mesmo sendo colocado à discussão pública, a verdade é que a discussão pública não permite o conhecimento geral e aprofundado dos problemas. É preciso ir muito mais além. Não é? É preciso ir muito mais além do que aquilo que está acessível ao comum cidadão e que devia ter um papel nas decisões. A grande parte das decisões deviam ser decisões de natureza sujeitas à votação, não é? Grande parte das decisões tomadas no caminho da cidade deviam ser sujeitas ao escrutínio público prévio. Não só à discussão prévia, como também à votação prévia. Ao jeito do referendo. Sim. Deviam ser referendadas a maior parte das decisões. Soluções intermédias de... A não ser que haja as propostas dos candidatos vencedores sejam absolutamente claras e previamente e devidamente em programa eleitoral. Em programa eleitoral. Está à espera de alguma surpresa nos programas eleitorais ou algum gato escondido com o rabo de fora? Para já, o meu conhecimento também não é aprofundado, não estou ligado aos meios políticos normais. Há 4 anos já se especulava sobre o Rossio. Pois, e acabou por vir à luz do dia um pouco mais tarde, não é? Pois. As coisas são... hoje não sei quais são as especulações que se fazem a ver estas obras que vão existindo e naquele sentido que nós vimos, que é no sentido de favorecer o turismo em vez de favorecer os cidadãos, só na medida em que favorece o turismo é que pode marginalmente solucionar alguma coisa de algum cidadão que esteja na margem disso, mas só nessa medida. De resto, não. Quando o apontar da cidade devia ser exatamente para, por um lado, não desperdiçar os meios, não é? Não enterrar meios em sítios onde as coisas vão ser destruídas mais cedo ou mais tarde. Quando salvaguardar principalmente a vida das pessoas futura. Se quer que a cidade cresça, então que cresça para zonas não perigosas, não é? Portanto, trata-se sempre dessa... De certa maneira, o crescimento faz-se dessa medida, mas o investimento é feito no centro. Ou seja, Aveiro virar-se mais para nascente. Sim. No fundo é isto. Sim, seria nisso. Mas sem tapar o sol, não é? Sem causar um deserto. João Pinto, agradecimento por esta hora de presença no programa Conversas, que esta semana contou com mais 2 candidatos à Câmara de Aveiro, que na próxima semana irá entrevistar os 3 que ainda não foram entrevistados e que mais à frente, no mês de setembro, vai também ter debate político de candidatos. Por hoje está feito este programa disponível a partir da manhã em terranova.pt.